Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, dedicado a falar sobre o gerenciamento de áreas contaminadas em seus aspectos técnicos, ambientais, econômicos e especialmente nos seus aspectos humanos. Eu sou Marcos Tanaka Riz e apresento esse podcast direto dos estúdios da ECD Ambiental em Sorocaba. A edição é de Lilian Coreaço Riz e o oferecimento é das pessoas queridas que são as colaboradoras do Apoia-se. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. A nossa missão é dar poder a vocês, não um poder mesquinho de subjugar o outro, mas o poder do conhecimento, e ao mesmo tempo que promovemos o reconhecimento das pessoas que constroem o GAC no Brasil, dando voz a essas pessoas. Estamos agora na 5ª temporada e nossa responsabilidade aumenta a cada ano, junto com a alegria de termos cada vez mais gente junto com a gente, ouvindo, comentando, opinando, compartilhando suas ideias conosco e com toda a comum unidade do GAC. Aqui no podcast queremos esperançar, como diz um grande professor brasileiro. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Junto com vocês vamos tentar adiar o fim do mundo e construir um mundo melhor e mais justo. Junto com vocês vamos esperançar o GAC. Venha conosco, está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, vendo aí quais presentes de Natal você vai trocar, tentando ler aquele livro que ficou para trás, começando a escrever o primeiro relatório do ano, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o primeiro episódio da 5ª temporada, o primeiro de 2024, o episódio número 175 do podcast Áreas Contaminadas. Será um episódio mais curto, direto ao ponto, mas não tão técnico. Ele vai falar mais sobre a situação do nosso mercado e algumas perspectivas do ponto de vista de quem trabalha nesse nosso mercado. O podcast é editado com muito carinho por Lilian Coreaço Riz, diretamente de seu quartinho do Harry Potter, e é oferecido para todos vocês por pessoas muito queridas, que são os colaboradores financeiros do Apoia-se. Esse apoio financeiro nos ajuda muito, tanto pela questão propriamente financeira, e especialmente pela demonstração de carinho com a gente e reconhecimento da nossa relevância para todo o mercado. Essas pessoas consideram que estamos fazendo um bem coletivo e nos proporcionam a oportunidade de estudarmos, de conversarmos, pensarmos, lermos, enfim, de criarmos esses episódios aqui todas as semanas. Em resumo, as pessoas que nos apoiam estão 100% comprometidas em cooperar com toda a comum unidade do GAC. Em nome de toda a família ECD, muito obrigado a vocês. Quem também quiser e quem também puder se juntar ao nosso grupo de apoiadores e apoiadoras e puder contribuir financeiramente conosco, é simples. Basta entrar no site apoia.se/ecdambiental que tem tudo bem explicadinho por lá. O podcast Áreas Contaminadas conta há 2 anos com 3 patrocinadores, que nos dão uma belíssima ajuda financeira e nos enche de orgulho por serem 3 empresas muito reconhecidas no mercado, querendo unir as marcas deles ao nosso trabalho. Isso é fantástico para a gente. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são o Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. Agradecemos demais a essas 3 empresas. Anuncio que ainda estão abertas as inscrições para o processo seletivo do curso de pós-graduação em remediação de áreas contaminadas do SENAC. Ele tem a duração de 1 ano, com aulas online às terças ou às quintas à noite e aulas mais ou menos 60% presenciais, 40% online aos sábados o dia inteiro. O curso é focado em remediação. Quem tiver interesse nesse tema, consulte o site do SENAC em sp.senac.br, procure lá pós-graduação, área de meio ambiente e vem estudar conosco em 2024. E aí, falando em cursos, a parceria SENAC e a ESAS está com inscrições abertas para alguns cursos em janeiro e fevereiro. O primeiro deles será um curso muito legal, de GAC para iniciantes. Será online com 24 horas de duração às terças e quintas das 8 ao meio-dia, a partir do dia 30 de janeiro. Agora, dia 30 de janeiro. Uma característica importantíssima desse curso é que ele custa a metade do preço dos cursos regulares da parceria, que tem a mesma carga horária, né? Justamente com o objetivo de trazer mais pessoas para o mercado e de ajudar os iniciantes, que em geral ganham menos, por isso o curso vai custar a metade. Eu tenho a honra de coordenar esse curso e vai ser assim, muito legal, tenho certeza disso. Quem for de órgão público, como sempre, não vai pagar nada, né? Uma excelente oportunidade para quem está iniciando no mercado, para quem já tem algum tempo no mercado, mas trabalhando com uma coisa específica e quer ter uma visão geral, para pessoas de órgão ambiental, enfim, vai ser uma coisa bem legal, vocês vão gostar.
Bom, esse aqui é um episódio mais curto que as entrevistas e mais direto ao ponto, onde eu faço uma explanação com comentários sobre um tema específico. Pensamos que esse tipo de episódio é importante para ajudar as pessoas, falando de temas que discutimos por aí, no Senac, a BNT, a ESAS, outros fóruns, universidades e tal, mas nem todo mundo tem acesso fácil. Então a ideia é intercalar as entrevistas, que dão voz às pessoas, com esses episódios aqui mais curtos para democratizar o conhecimento do GAC. Hoje eu vou falar um pouco sobre o funcionamento econômico, a relação entre os atores do mercado, as peculiaridades trabalhistas e se estamos passando por uma crise econômica atualmente no mercado. Vou basear esse episódio em muitas conversas que tive com meus amigos e amigas de muitos setores, dos contratantes, os chamados responsáveis legais, chamados clientes, também amigos de órgãos ambientais, de consultorias, e nas consultorias falei com estagiário, falei com iniciantes, com pessoas experientes, gestores, donos, e também com empresas prestadoras de serviço, como laboratórios, sondagem, amostragem e etc. Claro, como sempre, o que eu vou falar aqui traz o meu filtro, o filtro da minha visão de mundo. Vocês não devem tomar como verdade absoluta a minha visão de mundo, é claro, Vocês devem sempre questionar o que falam para vocês, isso aqui não vai ser diferente. Vou trazer então a minha opinião sobre o mercado do GAC nesse momento. Mas então vamos ao episódio. O mercado do GAC está em crise? Primeiro, queria falar de algumas características importantes do mercado nos Estados Unidos e as diferenças dele para o Brasil, algumas razões para que os responsáveis legais de lá se sintam, digamos, mais estimulados a fazer uma investigação e remediação da sua área contaminada do que os responsáveis legais aqui do Brasil. A primeira grande razão é o uso da água subterrânea. Lá os chamados aquíferos rasos, aquíferos freáticos, aquíferos porosos, que é justamente onde está a contaminação industrial, de posto de combustível, de refinaria e tal. Essa água subterrânea, esses aquíferos mais rasos, são muito usados para o abastecimento de água das pessoas. A gestão dessa água é municipal, ou é regional, no que eles chamam lá de condado. Dificilmente tem uma gestão integrada, como um comitê de bacias, ou uma empresa como a Sabesp, um órgão como o DAE, cuidando da gestão da água. É mais regional mesmo. Além disso, cada estado lá tem suas leis específicas. Até Código Penal é diferente de estado para estado, imagine as leis ambientais e de gestão da água. Então, a água subterrânea lá não é algo grandioso como é aqui no Brasil. Cada município cuida da sua, então existe muita explotação da água desses aquíferos mais superficiais. O Estado brasileiro se deu a obrigação correta de fornecer água tratada para a população. Não é função do indivíduo ou do município sair procurando água, perfurando poço. Então a primeira grande diferença é essa aí. Alguma contaminação por alguma substância química aí de interesse, que atinge a água subterrânea, vai ser um grande problema nos Estados Unidos, porque atinge diretamente a população que bebe aquela água contaminada. Aqui no Brasil, não. Nem sempre, aliás, é muito difícil a população consumir água subterrânea do aquífero raso, em grandes centros que são mais vulneráveis a contaminações industriais. Uma segunda diferença importante é que os processos civis nos Estados Unidos são um problema muito grande para as corporações, para as empresas, para os indivíduos, como falou muito bem o Paulo Negrão no episódio 174, o episódio de fim de ano. Aliás, ouçam lá o Paulo Negrão falando que é muito interessante. Nos Estados Unidos, todo mundo morre de medo de tomar um processo, porque isso significa muitos gastos e eventual quebra da empresa. Aqui no Brasil isso quase não existe, por muitos motivos. Um deles é um princípio legal, da lei, que diz que não se pode enriquecer por um processo. Por exemplo, um processo por danos morais ou dano à saúde. Aqui, prejuízos materiais são pagos, eventualmente indenizações são pagas, mas sempre tendo esse princípio de que o atingido não pode mudar de vida em decorrência do processo. Por isso, alguns grandes casos ambientais têm ações no exterior, por exemplo, contra a BHP, que é uma das controladoras da Samarco, a BHP junto com a Vale controlam a Samarco responsável pela tragédia de Mariana. A BHP está sendo processada no Reino Unido, porque aqui no Brasil as coisas são diferentes. Então lá no Reino Unido o processo civil vai dar uma indenização muito mais vultuosa para os atingidos. Nos Estados Unidos, puxando para um outro lado, tem processo para tudo. E os danos à saúde por questões ambientais são numerosos. E alguns casos de processos aí são muito famosos, como é o caso da DuPont, que atualmente chama Corteva. Esse caso retratado no filme Dark Waters, que fala sobre os PFAS. A DuPont, Corteva, teve que pagar 670 milhões de dólares aos atingidos. Tá? Então vejam a grandiosidade do processo. Um outro caso grande também é a Pacific Gas and Electric, a PG&E, retratado no filme da Erin Brockovich,
a PG&E pagou 300 milhões de dólares, mais de 300 milhões de dólares em indenizações, isso entre muitos outros grandes casos, né, lá nos Estados Unidos. Aqui, quanto pagou a Vale, quanto a Vale pagou de indenização, quanto a Samarco pagou, quanto a Braskem pagou? São muito pouco, né, comparado com esses montantes dos Estados Unidos. Isso porque eu citei aqui casos brasileiros grandiosos, né, com muitas pessoas perdendo a vida, ou no caso da Braskem, de afundar um bairro inteiro, 5 bairros inteiros, né? E lá nos Estados Unidos era um caso de contaminação da água subterrânea, ou seja, um risco crônico, né, um risco de longo prazo que pode ter afetado a saúde das pessoas. Aqui não, as pessoas morreram na hora, né? Enfim, aqui no Brasil eu não conheço nenhum caso de indenização de pessoas atingidas por contaminação de água subterrânea. Então essa é a segunda grande diferença. Os processos de indenização, os processos civis, que nos Estados Unidos são muito mais importantes, né, impactantes do que aqui no Brasil. Mas aqui, como lá, tem leis ambientais que protegem o meio ambiente e as futuras gerações. Aqui no Brasil dá para dizer até que a lei é mais avançada, porque esse ponto está na Constituição Federal. Temos a figura da ação civil pública, que defende os interesses difusos, e também a responsabilidade é subjetiva, ou seja, não é preciso comprovar dolo para que o responsável, não sei bem a palavra correta, né, mas o responsável seja responsabilizado aí nas esferas civil, criminal e administrativa por danos ao meio ambiente. Isso é bastante importante nas questões ambientais em geral, mas dificilmente as áreas contaminadas entram nessa seara, porque estamos falando de riscos crônicos à saúde humana, o que é difícil de comprovar a relação causa e efeito assim diretamente, né? Além disso, o nosso estudo, o GAC, está repleto de minúcias técnicas e incertezas que podem apontar para qualquer direção. Então mas é muito difícil ocorrer algo parecido com o processo civil dos Estados Unidos aqui no Brasil, mesmo em contaminações que o Ministério Público se envolve. A precificação do risco do contaminador é, em ordem de grandeza, muito diferente. Lá, falando da questão financeira, as empresas precisam investigar e remediar com muito cuidado, porque se não fizerem, correm um risco jurídico importante, que praticamente inexiste aqui no Brasil. Não existe, assim, esse risco jurídico como tem lá. Um terceiro ponto que favorece o mercado lá nos Estados Unidos é que o risco carcinogênico admitido lá é muito pequeno. É de 10 a menos 6 contra 10 a menos 5 aqui. Na prática, nós admitimos concentrações 10 vezes maiores que ele. Lá houve a necessidade de se desenvolverem técnicas de investigação, de remediação e tudo o resto que envolve o trabalho do GAC, né? Descontaminação, protocolos, cadernetas de campo, cadeia de custódia, análise química, tudo isso foi muito desenvolvido com muito mais cuidado. Afinal, as concentrações limite, que podem causar dano à saúde humana, são bem pequenas. Isso num contexto de muitos processos civis, ou da possibilidade de acontecer o processo civil contra quem causou a contaminação, aliado a um contexto de grande consumo de água subterrânea, faz com que haja, nos Estados Unidos, uma necessidade de mais e melhores trabalhos de investigação e remediação de áreas contaminadas. Para terminar essa história, né, é um ponto importantíssimo. Tem um programa nos Estados Unidos, que é uma lei federal, que direciona recursos vindos de indústrias potencialmente contaminadoras, que são as indústrias químicas, petroquímicas, as refinarias, para um grande fundo federal para pagar pelas descontaminações. Esse programa é chamado Superfund. O Superfund libera recursos de acordo com os projetos apresentados. Então, em muitos casos, especialmente os casos mais críticos para a população, dentro do que a gente falou aqui, o dinheiro sai desse fundo, não sai diretamente do responsável legal, até porque nem sempre tem um responsável legal muito claro lá, né? Lá tem o que a gente chama de áreas órfãs, que por representarem risco acima do tolerado, precisam de uma ação mais rápida. E aí dá para dizer com tudo isso que há bastante incentivo, né, para a realização dos trabalhos de investigação e remediação nos Estados Unidos, comparado com o que tem no Brasil, por isso o mercado lá é muito maior. E aqui no Brasil, como é que funciona isso? Na realidade real, o GAC só existe onde há cobrança, onde há exigência, né, do órgão ambiental. Caso contrário, não tem GAC nenhum. Há atualmente a Resolução CONAMA 420, válida em todo o Brasil, mas não são todos os estados que exigem a sua inteira aplicação, a sua obediência à resolução como um todo. Dentro do estado de São Paulo, temos a DD 38, por exemplo, que ela diz que algumas atividades devem fazer um monitoramento preventivo. No entanto, como isso não é efetivamente cobrado pela CETESB, ninguém faz monitoramento preventivo nenhum. Algumas atividades são potencialmente causadoras de contaminação com quinais definidos. Todas as empresas que têm esses quinais definidos pela própria CETESB deveriam investigar suas áreas, fazer o tal do monitoramento preventivo, porém, se a CETESB não cobrar, dificilmente alguém vai fazer.
Da mesma forma, a CETESB, na DD 38, diz que se tem algum ecossistema natural que possa ser atingido pela contaminação, deve-se fazer uma avaliação de risco ecológica. No entanto, como a IT 39 optou por não fazer essa cobrança, então a CETESB cobra na DD 38, mas na IT diz que não vai efetivamente cobrar, né, esse cumprimento, a não ser em algumas áreas especiais, como áreas protegidas, e aí ninguém faz esse tipo de avaliação, né, de risco ecológico, né, em áreas de ecossistemas naturais. Ninguém faz, porque se ninguém não vai ser cobrado, ninguém faz, embora esteja na DD 38. Então vejam que são inúmeros exemplos para dizer que mesmo com exigências e algum instrumento legal ou instrumento administrativo de fazer uma investigação, fazer uma remediação, se não houver uma cobrança incisiva de alguém, e esse alguém normalmente é um órgão ambiental, ou se não tiver alguma necessidade de melhoria na imagem da empresa, ou da empresa ganhar uma certificação, ou de seguir uma determinação da matriz internacional, se não houver uma cobrança assim explícita, não vai ser feito. Isso restringe o mercado do GAC no Brasil, pois torna dependente, né, torna o mercado dependente não só da existência de leis, da existência de normas, da existência de procedimentos, mas da efetiva cobrança pelo seu cumprimento. E essa é a ideia central aqui do nosso episódio. Falando para começar aqui, né, da cena do estado de São Paulo, algumas cobranças legais fizeram o mercado acontecer, né, e fizeram o mercado se desenvolver. Como nós falamos em outros episódios, né, o Big Bang aqui do GAC no estado de São Paulo foram os postos de combustíveis, com a CONAMA 273 seguida da SMA 005 de 2000, que obrigava os postos de combustíveis do estado a fazerem reformas parciais ou reformas completas e fazerem investigações dos seus chamados passivos ambientais. Esses empreendimentos foram chamados paulatinamente, né, em convocações da CETESB, gerando a primeira demanda de mercado no Brasil. Só posto? Né? Não. Algumas indústrias tiveram que fazer investigações por conta de denúncias, ou de autodenúncias, ou de acidentes, ou de recomendações das matrizes, ou de alguma exigência específica da CETESB. E no resto do Brasil? Bom, no resto do Brasil também tinha investigações e remediações, pelos mesmos motivos, né, acidentes, denúncias e tal, mas em número muito menor, e também existia imposto de combustíveis, porque as distribuidoras, né, de combustíveis se adiantaram e passaram a fazer os trabalhos, imaginando que haveria exigências nos demais estados semelhantes às de São Paulo. Algumas distribuidoras até torciam para que tivesse essa exigência, para ganharem de volta o mercado perdido para as bandeiras brancas. Por exemplo, a Chevron e a Esso seguiam padrões elevados, né, padrões ambientais aí de investigação e remediação, vindas das matrizes dos Estados Unidos. E a matriz dos Estados Unidos tinha a mentalidade, né, que eu contei ali, decorrente de tudo que eu falei aí na primeira parte desse episódio. E a mentalidade era fazer o melhor possível, o melhor que a ciência permite, para evitar processos judiciais. Né, aquela coisa de evitar o processo a qualquer custo lá nos Estados Unidos, essa mentalidade veio aqui para o Brasil também. Mas as operações da Chevron e da Esso foram vendidas aqui e a diretriz mudou. Né? Quem comprou a Chevron, quem comprou a Esso, mudou a diretriz. Não é mais aquela história do medo do processo dos Estados Unidos. Mesmo antes dessa mudança, né, dessa venda dos ativos dessas distribuidoras aqui, houve uma certa acomodação do mercado, onde os atores, aí a Shell, por exemplo, né, passou a entender o que seria realmente exigido e o que não seria exigido aqui no Brasil. Basicamente, a exigência seria instalar poções e se juntasse ao NEPA ou no poção, essa fase livre deveria ser removida. Com isso, o mercado de postos foi se acomodando, foi entendendo, foi se acostumando com as exigências e, mais uma vez, se tornando uma espécie de linha de montagem. O mercado se adaptou, virou uma linha de montagem, um processo com custos estabelecidos, e vamos em frente, né? Já que o que vai ser realmente exigido pelo órgão ambiental é aquele pacote que está determinado. Bom, além desse grande mercado inicial, né, dos postos, a CETESB foi ganhando corpo, foi ganhando conhecimento e foi passando a exigir de indústrias que fizessem também o seu GAC, fizessem investigação, fizessem remediação, começando por grandes empresas e casos chamados de críticos, né, casos críticos, por conta do seu grande impacto ambiental ou de riscos severos à população, como foi o caso da Ródia de Cubatão, da Solvay de Santo André, USA Chemicals em Porto Feliz, Aterro Mantovani, Shell Paulínia, Shell Vila Carioca, Indústrias Matarazzo, Barão de Mauá, as refinarias do estado de São Paulo e alguns outros casos. Né? Esses grandes problemas, que eram críticos realmente, trouxeram experiência para a CETESB, que passou a exigir de algumas outras indústrias que fizessem o gerenciamento de área contaminada, né? o seu GAC, com maior foco em indústrias com alto potencial de ser contaminada,
como as indústrias químicas, indústrias petroquímicas, também indústrias em processo de desativação, também indústrias localizadas em área de vulnerabilidade de água subterrânea, como era o bairro de Jurubatuba, como é o bairro de Jurubatuba. Especialmente, assim, o grande lance da CETESB, o grande foco acertado, foi em indústrias que seriam desativadas para mudança de uso. O setor industrial, então, com toda essa história, foi a segunda grande onda do GAC no estado de São Paulo. Enquanto isso, alguns estados passaram a exigir investigações e remediações em áreas com postos de combustíveis e algumas áreas industriais críticas, entendendo o que São Paulo fazia e aplicando em seus estados, na realidade deles, né? Esse aumento das exigências legais no Brasil todo levou a um aumento das exigências internas das indústrias, que passaram a perceber que haveria um risco jurídico se elas escondessem o problema debaixo do tapete. Então elas passaram a fazer os trabalhos de GAC em suas plantas. E mais importante, passaram a fazer uma due diligence ambiental em áreas que pretendiam comprar, em indústrias que pretendiam comprar. Né, uma atitude seguida pelo grande setor econômico do Brasil, o mais importante, que eram os bancos. Os bancos entenderam que haveria um risco, portanto passaram a fazer due diligence em áreas que eles aportavam dinheiro de alguma forma. Essa foi a segunda, né, das indústrias. A terceira grande onda tem a ver com isso, com essa história da due diligence aí. Essa questão ainda não chegou, essa terceira grande onda ainda não chegou para valer nos outros estados, que é a mudança do uso do solo. Na Lei Estadual de São Paulo 13577, de 2009, ficou estabelecido que a etapa do GAC que o imóvel estiver passando seria averbada na matrícula desse imóvel. Então a contaminação passa a tornar parte do imóvel. A contaminação, o processo do GAC, segue o imóvel. Então isso incrementou muito os trabalhos e, digamos, estimulou os responsáveis legais a fazerem investigações e remediações. Essa história aí começou na segunda metade dos anos 2000, veio com força aí a partir de 2008 e 2009, com estímulo forte à construção civil no Brasil como um todo e na cidade de São Paulo. Foi assim um crescimento estrondoso. E as áreas sem nenhum histórico de potencial de contaminação são raras, né, na cidade de São Paulo, e o mercado imobiliário passou a entender que era um risco não fazer nenhum estudo. Isso culminou com a lei em 2009. Bom, além da consciência, entre aspas, a consciência do mercado, né, de que havia um risco para eles, né, um risco para o mercado, e da lei estadual, a Prefeitura de São Paulo passou a exigir uma aprovação da CETESB para emitir o habite-se, gerando aí uma grande demanda de investigações e remediações no estado de São Paulo, mais especificamente na região metropolitana de São Paulo. Então, podemos dizer sobre o mercado, né, a primeira onda foram os postos, a segunda onda foram as indústrias e na terceira onda foi o mercado imobiliário. Cada tipo de cliente tem as suas particularidades, o mercado todo aprendendo, descobrindo como fazer as coisas, né? Órgão ambiental, consultorias, prestadores de serviço, laboratório. Uma parte das pessoas aí tentando produzir conhecimento, tentando fazer ciência, tentando divulgar o conhecimento, tentando fazer todo o mercado se desenvolver. E essa parte era basicamente o órgão ambiental, né? Fazendo todo esse desenvolvimento, algumas pessoas do mercado, mas muito do órgão ambiental, muito de universidades. E tinha uma outra parte do mercado, que é bem mais numerosa, tentando fazer desse tal de GAC, né, um meio de vida, tentando ganhar dinheiro. E dentro desse segmento, muitos querendo ganhar dinheiro assim para sobreviver, né, ter um emprego, e alguns poucos viram aí uma oportunidade de ascensão social, de oferir muito mais lucros, né? Nada contra, né? Claro, afinal esse é o mundo e o sistema econômico que nós estamos. Mas o problema começa quando esses objetivos, né, de ganhar mais lucro, né, de ganhar mais dinheiro, vem muito à frente do que deveria ser o grande objetivo do GAC, que é trazer os riscos decorrentes da contaminação, riscos à saúde humana, riscos ao meio ambiente, a níveis aceitáveis. Será que nesse momento do mercado, né, com 3 grandes ondas passando, nós estamos fazendo isso? Na minha opinião, né, a grande verdade é que nós não sabemos se nós estamos fazendo isso. Então essa história do lucro pelo lucro, né, sobrepujando aí a ciência, é algo complicado, né, complexo e que vai causar problemas um pouco mais à frente. Bom, vamos agora tratar de uma questão econômica importante. Onde estamos nós do GAC dentro da economia capitalista de mercado, economia liberal, né, em vigor hoje em dia, né, em vários países do mundo, inclusive no Brasil? Infelizmente, nós do GAC estamos na linha dos custos, ou na linha da minimização dos riscos. E aqui não estou falando de risco à saúde humana, mas estou falando da minimização dos riscos ao negócio do responsável legal. Os responsáveis legais vão pagar pelo nosso trabalho se o risco dele não pagar for maior.
e se de alguma maneira valer a pena o gasto dele conosco. Se não tiver risco de acontecer alguma coisa com ele, como perder uma certificação, atrasar uma licença, sofrer um processo judicial, ele não vai gastar o seu dinheiro com remediação de área contaminada ou com nada ligado ao meio ambiente. Esse risco, mais uma vez eu digo, tem tudo a ver com a cobrança, no caso com a cobrança da sociedade através de um órgão ambiental. Não tem a ver só com a lei, mas com a efetiva cobrança do cumprimento da lei. Bom, vamos dar uns passos para trás e refletir como é que é o funcionamento geral da economia. Alguém de vocês já teve a curiosidade de assistir ao programa Shark Tank? Programa Shark Tank, Tanque de Tubarões? Se já assistiu, paciência, você pode ter sido contaminado, né, sem trocadilho, contaminado pela visão do mundo dominante, que efetivamente causa essa nossa crise climática. Né? Essa visão de mundo dominante é a que causa a crise climática que nós estamos. Se você não viu o programa, não veja. Poupe-se de passar essa raiva aí, eu vou contar alguns pontos para vocês aqui. Bom, no programa Shark Tank são ali alguns milionários, talvez eles sejam bilionários, que são sharks, né? São os tubarões, que ouvem a explanação de um negócio apresentado por candidatos ali, né? Fazem algumas perguntas, colocando esse empreendedor em uma situação complicada ali, para explicar seu negócio. Essas perguntas são bastante duras, os sharks dizem que as perguntas são duras para educar o candidato, e por fim esses sharks decidem se vão ou não vão investir no negócio apresentado pelos candidatos. Muitas vezes aparecem negócios com propósitos, em geral propósito social, mas também propósito ambiental, que não recebem investimentos dos sharks. Né? Invariavelmente esses negócios com propósitos não recebem investimento. Na ótica do shark, o propósito é bom, mas esse é um programa de negócios, um programa de business, e o negócio, né, o proposto, tem que fechar a conta. Fechar a conta é um termo muito repetido lá no programa. Então, quais são os tipos de negócios que fecham a conta e recebem investimentos? Muitas vezes até tem uma disputa dos sharks por aquele negócio que fecha a conta. Primeiro, para fechar a conta, o negócio tem que já estar funcionando. Ou seja, alguém já tem que ter investido tempo e dinheiro para fazê-lo funcionar. Segundo, não basta funcionar, mas sim tem que estar dando lucro, ou ter uma perspectiva de lucro muito, muito alta. Terceiro, não é qualquer lucrinho, mas o lucro que compense o shark colocar grana no negócio. E o que é compensar? Né? Compensar é ter um risco baixo de dar errado, e vejo aqui novamente a questão dos riscos de negócio em primeiro plano. Em segundo, o retorno do investimento que o shark vai botar tem que ser muito maior do que o shark deixar a grana dele no banco rendendo juros. Hoje no Brasil, embora as taxas estejam em queda, o juro é muito alto ainda. Nos 5 anos anteriores, essas taxas no Brasil estiveram entre as 3 maiores do mundo. Para dar um exemplo, em janeiro de 2023, essa taxa de juros era perto de 12% ao ano. Isso é uma taxa básica de juros. Um shark certamente teria acesso a investimentos de baixíssimo risco com taxas muito superiores. Vamos deixar barato aqui, vamos dar 20% ao ano para esse shark. Para ele colocar a grana dele em um negócio, esse negócio tem que dar um lucro muito maior do que 20% ao ano, que vai compensar o risco dele colocar o dinheiro no negócio e não no banco, e o tempo de retorno desse investimento, que no negócio que ele investe, o retorno do investimento demora. Então tem que dar um lucro absurdo, que é para valer a pena para o shark. E isso vai ser a parte do shark. Tem que ser maior do que 20% ao ano. Imagina então quanto tem que dar de lucro esse negócio. E além de tudo, nas palavras dos sharks, o negócio tem que ser escalável com a grana colocada. Ou seja, a grana deles teria que alavancar muitas vezes o faturamento com margens altíssimas para poder valer a pena para eles participarem. Muitas vezes eles dizem assim, vou ter que colocar muita energia, não vale a pena para mim. Enfim, não vou falar aqui da questão ambiental, da crise ambiental decorrente dessa mentalidade Shark Tank, né, desse modelo econômico vinculado assim, a um crescimento infinito. Não vou falar de questões humanas, questões éticas, trabalhistas. Vamos focar somente na questão puramente econômica financeira aqui nesse episódio. O Shark Tank é um microcosmo de como funciona a economia capitalista real. Os investidores no mundo real, sejam bancos, sejam pessoas físicas, sejam acionistas, sejam outras empresas, pensam da mesma forma. Só vão investir dinheiro num negócio se for para ganhar ainda mais dinheiro. É uma espécie de esquema de pirâmide em escala gigantesca. Só põe dinheiro se for para ganhar mais dinheiro. Dentro dessa ótica, todos os negócios, todas as empresas têm que dar lucro, e o lucro deve ser alto o suficiente para superar os ganhos de capital de aplicações financeiras improdutivas como os juros do banco. Ou é melhor o empreendedor fechar, talvez vender a empresa e colocar o dinheiro no banco. Não adianta propósito, valores, meta de vida, nada disso. O primeiro e talvez único valor inegociável em uma empresa é o lucro, ou não há empresa. A empresa não sobrevive sem o lucro.
Esse é o que nós vamos chamar nesse episódio aqui de espírito Shark Tank. Tendo isso em mente, vamos falar sobre o reflexo desse espírito Shark Tank no nosso mercado do GAC. Vamos pegar todo esse caldo que movimenta o GAC. Riscos ambientais, riscos à saúde humana, legislação, cobrança da legislação. Os responsáveis legais que precisam ter lucro para existirem enquanto empresa acabam precificando os riscos para o negócio deles, né, e de fazer e de aumentar a linha dos custos, ou o risco de não fazer os estudos ambientais ligados ao GAC e eventualmente sofrerem sanções legais, administrativas ou até criminais, né? Então, eles pesam tudo isso aí, o risco ambiental, a saúde humana, a legislação, quem vai cobrar, o que vai ser exigido, o que não vai, o quanto ele tem que gastar e o quanto ele pode arriscar. Em algumas situações e algumas condições é mais barato fazer os estudos. E nessas ocasiões o processo do GAC começa a ocorrer e nós, aqui do GAC, né, entramos nesse circuito. Em outras situações, o risco de acontecer alguma coisa com eles, né, de alguma coisa acontecer com o responsável legal é muito pequeno. Então, esses responsáveis legais optam por não fazer. Como é o caso, por exemplo, de empresas que manipularam solventes clorados, portanto, deveriam fazer os estudos pela DD38, mas como ninguém cobrou esse pessoal, eles preferem arriscar que nada vai acontecer e por enquanto eles estão ganhando a aposta. Afinal, o risco deles serem penalizados é muito pequeno. E aí, nos casos em que os responsáveis legais decidem fazer os estudos, geralmente obrigados a isso, eles querem gastar o menos possível, porque isso, né, o gasto reduz a lucratividade da empresa. E se esse lucro ficar abaixo de um patamar mínimo, há o problema com o acionista, com o investidor, com possíveis empréstimos no banco, com os próprios donos e toda aquela coisa. Agora, o que significa gastar o mínimo possível? O que é esse possível? Quem determina esse possível? E aí que entra a consultoria ambiental. Às vezes entram também os advogados, o setor jurídico, que vão traduzir quais são os riscos e qual é o montante de gasto estimado. Os órgãos ambientais estabelecem as leis, procedimentos, decisões de diretoria, etc., para puxar em favor da segurança ambiental, da mitigação de todos os riscos ambientais, de todos os riscos à saúde humana. Os consultores tentam interpretar isso aí e ver o que realmente vai ser cobrado lá na frente pelo órgão ambiental dentro desse arcabouço, ajudando o empresário a correr menos riscos de impactar o seu negócio. Nas 3 ondas do GAC no estado de São Paulo, se deu mais ou menos o mesmo processo. No início, aquela dúvida, aquela incerteza, diferentes interpretações sobre o que vai ser cobrado, qual é o risco para o negócio, e aí todo mundo corre, aquele barata voa, né? Todo mundo querendo fazer, ninguém sabendo direito como, e todo mundo faz tudo, de repente as coisas vão, o tempo vai passando, né? As coisas vão se acomodando, o mercado vai se adequando ao que a CETESB realmente quer, o que a CETESB realmente vai exigir, e vão sendo estabelecendo processos, fluxos de trabalho muito semelhantes à linha de montagem de uma fábrica. Tudo isso para que o custo seja o menor possível para quem paga essa conta dentro de um risco gerenciável. Tudo isso para que o custo seja o menor possível, é sempre essa história. Dando o exemplo da DD38, quando entrou em vigor, foram muitas mudanças no sentido de puxar os trabalhos para melhor, né, para que eles melhorassem tecnicamente. Com a DD38, por exemplo, as avaliações preliminares tiveram uma melhora muito significativa. A partir desse ponto, os trabalhos tinham que levantar todas as possíveis fontes, todas as possíveis substâncias químicas de interesse e ainda dados do meio físico da área. Isso fora o entorno, levantamento histórico e tal. Mais importante que isso, a avaliação preliminar devia propor um plano de investigação, um plano detalhado de investigação confirmatória e apontar as incertezas. Além da preliminar, a investigação detalhada teve também um incremento importante, porque os responsáveis passaram a ser obrigados a investigar todos os meios, solo, água e ar. Antigamente era só água, né? E aí a DD obrigou a investigar todos os meios em todas as unidades hidroestratigráficas. Esse conceito de unidade hidroestratigráfica é muito relevante, foi introduzido na DD, embora já tinha alguma coisa, né? Mas assim, ele claramente foi colocado na DD38. E na detalhada, além de tudo isso, ainda as pessoas têm que quantificar a massa em todos os meios, aumentar a resolução junto às fontes primárias e secundárias, fazer um plano de intervenção, se houver riscos, né? Fazer um plano de intervenção com um projeto detalhado dessa intervenção e um monte de outras coisas. Tudo isso na DD38. Isso foi, né, no início, um rebuliço. Os trabalhos no início melhoraram muito, muito, muito. Mas com o passar do tempo, novamente, o mercado foi vendo, foi entendendo que a CETESB, de tudo aquilo, o que a CETESB vai cobrar mesmo, o que a CETESB vai deixar de lado às vezes, e as coisas foram se acomodando, e novamente o custo para o responsável legal é a prioridade. Então o custo para esse responsável legal foi diminuindo, todo mundo se concorrendo para fazer só o que a CETESB pede, inferior ao que a DD pede, fazendo só o que a CETESB vai efetivamente cobrar. Tudo isso para economizar,
para o responsável legal. E aí, dentro de um processo que já vem acontecendo há algum tempo e se estabeleceu mais fortemente aí depois da DD38, a CETESB praticamente ficou dividida. Uma equipe avaliando quase exclusivamente os casos de mudança de uso, dando uma atenção especial a esses casos, por vários motivos. O motivo do risco à saúde humana, já que pessoas vão morar na área, né, que vai mudar de uso, portanto o estudo deveria ser muito mais cuidadoso, muito mais minucioso, mas também pelo motivo econômico, pois o setor da construção civil é muito forte economicamente e exercem, né, essa força, eles usam essa força para pressionar aí, legitimamente pelo que para eles é mais impactante nos custos deles, que é o tempo de avaliação dos estudos ambientais dentro da CETESB. Então, por um lado, os casos de mudança de uso devem ser cuidadosamente analisados. Por outro, tem que ser muito rápido. Então fica aquele cabo de guerra dentro da CETESB, né? E há também a pressão interna da CETESB, com algumas metas estabelecidas de análise rápida dos casos e de reabilitação das áreas, puxando todo esse caldo aí para o lado da rapidez na avaliação, que coincide com os interesses econômicos do setor. Tudo isso criou até consultorias especializadas em conduzir casos de mudança de uso, para ajudar a tramitação rápida dos processos de reabilitação de áreas contaminadas, né, com mudança de uso. Consultorias especializadas em conduzir, não em fazer o trabalho mesmo, fazer a investigação detalhada e tal. Então tem alguns profissionais que cuidam dessa tramitação dos processos para que isso seja mais rápido. Novamente, aí a questão econômica ganha força. O setor imobiliário não vai deixar de fazer o estudo, pois seria um risco muito grande, risco jurídico, legal, enorme, inadmissível para eles. Porém, um estudo de área contaminada para o setor imobiliário deve ser feito dentro do orçamento, para que o lucro dele seja maximizado e, mais importante, que seja feito rápido, também por questão dos custos deles. E eu falei que a CETESB estava dividida, né? A outra CETESB avalia aí casos normais, né? De indústrias, aterros, postos, é mais próximo ao trâmite estabelecido na DD38 mesmo, mas também equilibrando sempre interesses econômicos de quem naturalmente não quer gastar. E dentro da lógica que eu citei aqui, da margem de lucro acima dos ganhos com juros bancários, né? Do espírito Shark Tank, né? Os responsáveis legais estão certos em fazer essa pressão, em não querer gastar e tal, né? Porque afinal de contas, vivemos nesse mundo do Shark Tank. Se o órgão ambiental está aceitando, então não temos do que reclamar, nem nós, nem o responsável legal. O órgão ambiental aceitou o estudo, então vamos que vamos. Isso não acontece por maldade do responsável legal, por maldade da CETESB, por uma falta de consciência, nada disso. Isso ocorre porque é assim que é, né? Ou a empresa tem lucro ou ela não existe. Agora, o que sempre me deixou intrigado é o outro lado da moeda. O responsável legal ele quer economizar. Como é que o responsável técnico entra nessa lógica? O custo para o responsável legal é a consultoria, e a consultoria está junto com o responsável legal para diminuir o custo dele. O custo dele é o ganho dela. Isso é uma coisa estranha. Por que as consultorias entram nessa ótica de defender o cliente a qualquer custo? Bom, claro, não tenho bola de cristal, nem a resposta pronta, mas eu tenho algumas ideias. Vamos lá, o responsável legal é muito maior que o nosso setor de GAC, muito maior que as consultorias. Imaginem a Fiesp, a Biquim, e imaginem a Resas, né? O grau, né, de tamanho, influência, dinheiro e tudo mais. Sendo assim, o contratante, quando passa o susto inicial daquela exigência legal, da perspectiva de cobrança do órgão ambiental, de um risco que ameaça o negócio dele, ele tem um comportamento de contratar uma consultoria para tirar esse risco da frente dele. Com o passar do tempo, as coisas vão se acomodando e esse responsável legal passa a entender melhor o jogo. E por um lado, quando eles são exigidos, eles vão fazer, mas eles impõem as suas regras econômicas, tipo pagar em 180 dias, atrasar os pagamentos e só pagar depois de ser cobrado, que essa é uma diretriz econômica muito claramente colocada em um livro aí, né, dos gurus de negócios, que é para maximizar seu lucro, evitando pagar seus fornecedores, enfim. Eles impõem as suas regras, né, porque eles já conseguem balancear os riscos e custos de modo a deixar o lucro sempre acima do padrão mínimo. Então, o responsável legal quer tirar o risco sem gastar e vai exigir isso das consultorias. E as consultorias também estão na mesma lógica econômica, no espírito Shark Tank. Eles precisam balancear, né, as consultorias precisam balancear os riscos, ou seja, fazer a coisa dentro da legislação, porque fazer coisa fora da legislação, fazer menos do que a CETESB pede, por exemplo, pode levar a problemas grandiosos para eles, pode levar a penalidade, multa, processo, ações no CREA,
Isso é um risco para a consultoria, então a consultoria tem que balancear esse risco para o negócio dela com a questão econômica. E a questão econômica, no caso, é atender o cliente obedecendo aquelas regras que o cliente estabelece para que ela, a consultoria, tenha receita. Se ela não obedecer a regra do cliente, ela não tem receita. Se ela não tem receita, ela não tem lucro. E, novamente, obter lucro é a razão de existência da empresa, no caso, a empresa de consultoria. Então, as consultorias ficam naquela corda bamba, sempre querendo descobrir o que a CETESB efetivamente vai exigir, que é para poder baratear o custo para o seu cliente, sem sair da linha e ter um risco, ela própria, a consultoria, ter um risco de sofrer um processo, uma sanção, alguma coisa. Alguém poderia dizer, não tem risco nenhum, basta ler a lei, basta ler a ADD, basta ler a norma da ABNT. Sim, claro, mas as empresas de consultoria não querem obedecer estritamente à lei, não querem obedecer estritamente à ABNT. Elas querem, da mesma forma que os responsáveis legais, entender o que a CETESB vai exigir de verdade para poder balancear risco e custo. Para balancear os riscos de não fazer o que é pedido com a receita, o lucro dela de atender o cliente, fazer o que ele quer, portanto, obter o seu lucro como consultoria, como empresa de consultoria. E aí eu tenho um exemplo muito claro, muito simples, todo mundo vai entender, é a norma 15495.1, de projeto e construção de pós de monitoramento. Já foi tema de um episódio técnico aqui, o episódio número 71. Por favor, voltem lá e ouçam bem esse episódio. Muito bem, essa norma foi publicada em 2007, portanto há mais de 16 anos. Ela diz várias coisas lá que nos remetem à necessidade de se ter um projeto para a instalação do poço. Não é para a gente ir lá, furar, instalar um poço lá na hora. Chegar, furar, instalar desrespeita a norma, desde 2007. A gente deve realizar um projeto de poço. Para fazer o projeto, é necessário ter amostras de solo, basicamente para identificar a unidade de estratigráfica, que será a zona-alvo do monitoramento. Ou seja, onde ficará posicionada a seção filtrante, e também a amostra de solo vai servir para delimitar essa unidade de estratigráfica, já que a norma diz que não se deve misturar unidades na seção filtrante, e temos que caracterizar essa unidade de estratigráfica, pois a mesma norma descreve detalhadamente o procedimento para se definir no projeto do poço a granulometria do pré-filtro e a abertura de ranhura do tubo filtro. Resumindo, devemos fazer uma amostragem de solo, fazer uma descrição minuciosa tátil visual em campo, selecionar amostras, mandar para o laboratório de análises físicas, no mínimo para fazer uma análise granulométrica, e só aí fazer o projeto do poço de monitoramento, definindo aí profundidade de instalação, tamanho da seção filtrante, o comprimento da seção filtrante, qual é o filtro, qual é o pré-filtro. Só depois de tudo isso, depois do projeto pronto, a gente vai lá, perfura e instala o poço. Pergunto a vocês, quem já fez isso? É uma coisa que é muito raro de acontecer, mas muito raro mesmo. Mas quantas vezes vocês viram um relatório dizendo instalei tantos pós de monitoramento seguindo a norma 15495.1? Então vocês já viram muitos relatórios dizendo que seguiu a norma, mas você nunca viu alguém efetivamente seguir a norma. Isso é uma declaração falsa. Quem faz essa declaração falsa está sujeito a responder perante ao CREA, responder perante ao órgão ambiental, ao Ministério Público, etc. A alegação das pessoas para não fazer isso é que fazer tudo isso aí, projeto, amostragem de solo antes, análise granulométrica, ir 2 vezes para o campo e tal, encarece o serviço. Em tese, isso não seria um problema, já que é o responsável legal que paga pelo estudo, não é a consultoria, nem a empresa de sondagem. Mas o responsável legal, para preservar sua margem de lucro, obriga a consultoria a reduzir o preço. E a consultoria reduz o preço onde ela pode, ou pelo menos onde ela acha que pode. Ou seja, onde ela não corre o risco de ter problemas. Como o mercado inteiro descumpre essa mesma norma, ninguém faz o que deveria ser feito na norma que já está aprovada em 2007, desde 2007, como ninguém faz isso, as consultorias se sentem seguras o suficiente para desrespeitar essa norma em todos os seus trabalhos. E como ninguém nunca foi autuado por não cumprir essa norma, é como se a norma não existisse. Ou seja, é mais um daqueles casos. A lei existe, a regulamentação existe, a norma existe, mas como não é efetivamente cobrada, ninguém cumpre e está tudo certo. O consultor conhece a norma e sabe o porquê dela ter sido escrita assim, mas ele opta conscientemente por não respeitá-la. Os órgãos ambientais, em geral, conhecem a norma, mas também optam por não recusar os trabalhos que estão desrespeitando a norma. O empreendedor não conhece a norma, mas ele fica contente, porque ele não está correndo risco, já que a consultoria está fazendo o trabalho, ele está pagando pelo trabalho da consultoria,
Então ele não corre o risco e está tendo um custo reduzido, porque chegou um lá falando que tem que fazer um monte de coisa e chegou o outro e falou que não, é só chegar, furar e instalar. Ele contratou esse que é só furar e instalar e não está correndo risco nenhum e pagando menos. A consultoria, por sua vez, está correndo, na minha opinião, um enorme risco, mas ela não tem o que fazer, porque imagine uma única consultoria falando assim, não, eu vou fazer certinho, eu vou seguir a norma e o meu preço é o dobro das outras. Certamente essa consultoria que vai querer fazer certinho vai perder cliente. E o cliente vai perguntar, alguém exige isso? E se a resposta for não, como é que essa consultoria que quer fazer certinho vai explicar para o cliente que isso é o correto, embora ninguém faça? É muito difícil, né? Ainda dentro da mentalidade Shark Tank, isso é muito difícil. Então, para sobreviver, a consultoria desrespeita conscientemente a norma 15.4951. E esse é só um exemplo, tem muitos outros, mas, claro, vocês entenderam a lógica da coisa, né? A melhor técnica, os avanços científicos, os artigos internacionais, as aulas do Senac, as aulas da ESAS, os podcasts, acaba ficando tudo isso em segundo plano, em terceiro, em 10º plano, porque a lógica é a lógica Shark Tank, é a lógica do mercado, da obtenção do lucro. Não é realizar o estudo, não é fazer um bom estudo, é realizar o lucro. Novamente eu repito, isso aí é normal, é compreensível. Se não fosse assim, a empresa que batesse cabeça, né, ou a empresa de sondagem que batesse cabeça e falasse, não, eu quero fazer assim, vai à falência. A empresa de consultoria que fala, não, eu vou fazer tudo certinho, vai à falência. Então, é compreensível que as empresas ajam dessa forma. Bom, e se a consultoria fizer um mau estudo, e aqui mau estudo no olhar do cliente, essa consultoria que fez um mau estudo também acabará perdendo espaço na competição, né, que é o mercado. O estudo será mau para o cliente quando esse estudo causar mais prejuízos financeiros para esse cliente. Isso pode acontecer com 2 motivos básicos, né? Se o estudo for rejeitado, então se for um mau estudo, mau a ponto dele ser rejeitado, ser recusado, ser refutado pelo órgão ambiental, ou, né, no segundo ponto, se o estudo for ruim a ponto das partes mais caras do GAC, normalmente a remediação, a intervenção, ficar ainda mais cara em decorrência das falhas nas etapas anteriores. Isso seria um mau estudo na ótica do responsável legal. Mas, de modo geral, mesmo estudos mal feitos, estudos insuficientes e tal, acabam sendo considerados, no fim da história, bom para todo mundo. Pela própria consultoria, né, que acabou fazendo ali do jeito que dava e ganhou a sua grana, pelo órgão ambiental, que pelo menos o cara fez um estudo aqui, vamos seguir em frente, e especialmente pelo cliente, que tirou o risco da frente dele e empurrou um pouco mais a história, né, um pouco mais à frente, talvez por outro gestor e tudo bem, né? Portanto, essa ideia aí, os maus estudos acabam se perpetuando. A lógica do mercado, a lógica Shark Tank, é fazer o que o cliente quer. E o cliente, ele quer gastar o menos possível para que os riscos do negócio dele sejam minimizados. Então ele vai querer gastar o menos possível para reduzir o seu risco. E aí, a consultoria, para sobreviver como empresa, precisa descobrir maneiras de gastar cada vez menos, de fazer cada vez menos dentro do que vai ser aceito pelos órgãos de controle, aceito entre aspas. Isso envolve também gastar menos em seus processos internos. Passados tantos anos de mercado, as consultorias já conseguem muito bem estabelecer uma espécie de rotina, uma espécie de processo, de linha de montagem de relatórios, com segmentação do trabalho, especialização em segmentação do trabalho, como realmente a linha de montagem, um Fordismo, um Taylorismo, aí das fábricas lá do século XIX, aplicados aqui no nosso segmento, né? Então o trabalho é alienante, o trabalho é segmentado, é especializado, temos dentro das consultorias especialista em avaliação preliminar, especialista em ir ao campo, especialista em escrever relatório, especialista em tratar dados, especialista em gerenciar terceirizados e assim por diante. Estabelecer processos torna a gestão mais eficiente, né? Mais eficiente no sentido financeiro, portanto, com um custo menor. Então, ter processos que tornam a gestão mais barata está de acordo com os preceitos econômicos de maximização dos lucros. E aqui, novamente, né, vale fazer uma parte. Temos indústrias, né? Indústrias de todos os tamanhos. Temos também consultorias de todos os tamanhos. Eu estou falando aqui de lógica econômica, falando do Shark Tank e tudo mais, estou me referindo a consultorias médias, a grandes, né? Consultorias, algumas são multinacionais, ou tem nacionais também muito grandes. Agora, nós temos consultorias pequenas, onde o dono participa ativamente do trabalho.
É uma consultoria, mas a pessoa é como se fosse ela sozinha, mas ela é uma equipe muito pequena, uma consultoria muito pequena. O profissional, propriamente, é a empresa, né? A lógica, claro, também é econômica, mas não é uma lógica econômica de ter lucro, né? No sentido do que eu expliquei aqui do Shark Tank, acima do juro do banco e tal. Mas é uma lógica econômica para a sobrevivência da própria pessoa, né? E de uma pequena equipe. Ainda assim, é preciso ter uma atividade lucrativa, né? Ter uma atividade que tenha receita. Mesmo as consultorias pequenas precisam ter uma atividade que gere lucro. Então, mesmo as consultorias pequenas precisam ter custos menores, cada vez menores, para cobrar menos do cliente final e poder ganhar alguns trabalhos. Bom, e aí voltando para a ideia das consultorias. O que tem acontecido é que elas estão se acostumando com o mercado, estão tentando sobreviver, independente do tamanho e do que significa sobreviver, né? A pequena empresa lá, o cara que está sozinho na consultoria, ele quer sobreviver de verdade, né? E a empresa multinacional, ela quer sobreviver no sentido de ter uma margem de lucro satisfatória para os seus acionistas, né? Acima dos juros do banco, né? Aquela história que eu já contei. Enfim, elas precisam sobreviver. Isso passa por fazer o que o cliente quer por um lado, para garantir receita, e reduzir custos operacionais por outro lado. Essa redução dos custos operacionais tem a ver com experimentar menos, estudar menos, fazer menos cursos, fazer menos ciência, fazer menos formação dos seus profissionais, cuidar menos da saúde mental das pessoas, fazer mais processos industriais, fazer mais linhas de montagem, automatizar alguns processos, e automatizar significa, por exemplo, usar a inteligência artificial para fazer parte do trabalho, mandar pouca gente no campo, sobrecarregando quem vai para o campo, que tem que fazer tudo, né? Em geral, o mais barato vai para o campo, que é uma atividade que demora mais tempo e produz, entre aspas, pouco. Então vai o profissional mais barato para o campo e pouco. Sobrecarrega, né? Novamente eu vou falar, sobrecarrega o funcionário, tentando ocupar todo o tempo dele, todo o tempo dele, com tarefas cobráveis. Afinal de contas, tarefas cobráveis é o que a consultoria vende. E, na última instância, assim, reduzir ao máximo os gastos com funcionários, que são os gastos maiores de uma consultoria. Reduzir o gasto com funcionário, reduzir o salário, reduzir benefício e tal. Bom, então muitos dos problemas que tratamos nas aulas, tratamos nas newsletters, tratamos aqui no podcast, têm a mesma origem. A necessidade da sobrevivência econômica das empresas envolvidas com o GAC. Já falei aqui sobre o desrespeito à norma 15.4951, né, do posto de monitoramento. Tem também o famoso amostrar o solo, que virou o meu mantra, né? Assim, o pessoal diz que é meu mantra, de tanto que eu falo isso, né? Todo mundo sabe que é necessário mostrar o solo, mas muitas vezes isso não é feito, ou não é feito corretamente, né? Sempre pelo mesmo motivo. Quando eu falo alguma coisa simples, como vamos usar a ultravioleta em campo, cai na mesma história, sai da linha de montagem da consultoria. Então precisa ter mais tempo em campo, ou precisa ter mais uma pessoa, ou precisa ter uma pessoa mais qualificada, e tudo isso mexe com os custos. Da mesma forma eu sugiro, vamos fazer a varredura com aquecimento, um negócio barato, precisa ter um aquecedor de marmita, mas isso exige uma outra pessoa para fazer. E aí outra pessoa para fazer sai da linha de produção. Isso para não falar de coisas assim mais sofisticadas, como vamos usar o CPTU, vamos usar OIP, vamos usar MIP, vamos fazer um banco de dados e outras coisas. Isso entra no custo. Por isso não é feito o suficiente. Como não é expressamente cobrado pelos órgãos ambientais, ninguém faz, porque isso seria um custo, entre aspas, perdido. Porque não há risco do estudo ser recusado por não fazer a varredura com aquecimento, por não fazer o uso da ultravioleta em campo, por não fazer o OIP, por não fazer o MIP. Então o estudo não vai ser recusado por isso. Então, dificilmente é feito. Por isso também, muitas consultorias preferem chamar prestadores de serviço, como sondagem, como laboratório, como amostragem, com qualidade sabidamente inferior, porque contratar o padrão ouro da sondagem, o padrão ouro do laboratório, sai mais caro. E afinal de contas, se você contratar aquele que faz mal feito, o trabalho vai sair ali, de um jeito ou de outro vai sair, e como não é cobrado, né, um trabalho de excelência, fazendo mais ou menos é suficiente para tirar o risco da frente, do responsável legal, e para aquela consultoria ganhar o seu dinheiro. Então, vamos fazendo do jeito que dá e vamos tocando em frente. Todos esses problemas que a gente discute nesses fóruns têm a mesma origem, a questão econômica, né? A lógica Shark Tank. E aí vamos chegar num ponto aí crítico, né? A contratação de funcionários. Usando essa mesma lógica, é preciso pagar o menos possível para quem trabalha no GAC. Por isso, os salários são constantemente achatados. As pessoas são contratadas aí como analistas, como consultores, coordenadores, assistentes e tal,
e dificilmente ou quase nunca com um cargo para qual tem formação exigida pelas próprias consultorias no momento da contratação. Ou seja, exige-se geólogo, engenheiro, exige-se químico, geógrafo, cientista ambiental, mas a contratação é como analista, ou como assistente, ou como coordenador, ou como consultor. Não porque a empresa é malvada, né? Não é que a empresa é malvada, aquela empresa é malvada e tal, mas porque ela e todas as outras estão operando na lógica do Shark Tank. Imagina só o seguinte, se só uma empresa fizesse isso, se todas contratassem como geólogo, como químico, como cientista ambiental, pagando mais, e uma empresa descobrisse esse filão e falasse, olha, eu vou contratar como analista ambiental, vou pagar menos. E aí ela teve uma vantagem competitiva por pagar menos para os seus funcionários. E como é que ela pagou menos? Contratando com outro nome. E aí todas as outras empresas falaram, pô, dá certo esse negócio aí, vamos fazer a mesma coisa, vamos contratar aí como analista, como, sei lá, né, como algum outro cargo que não existe, né, que não existe regulamentação. E hoje praticamente todas as empresas do GAC fazem isso. E pode ser pior ainda, né? Muitos são contratados, muitos de nós somos contratados com o PJ, né, que é uma forma clara de precarizar o trabalho, de não pagar os tributos, direitos trabalhistas e tal. Novamente, aqui temos que diferenciar, né? Tem consultorias muito pequenas que contratam PJ por um trabalho esporádico, específico, e há empresas maiores que fazem disso uma prática de gestão. Contratar com o PJ achando que o risco compensa, né? O risco compensa o ganho financeiro. Enfim, a lógica é sempre a mesma. Tentar maximizar o lucro, fugindo dos riscos. E como praticamente não há risco em contratar PJ, não há risco em contratar um geólogo como analista, um engenheiro como consultor, um biólogo como coordenador, é assim que a coisa vai acontecendo. Dentro da economia de mercado, dentro da economia liberal, haveria um risco para o contratante. O risco seria perder os melhores talentos. Mas como o nosso mercado é pequeno, todo mundo faz do mesmo jeito. As pessoas que trabalham em geral são apaixonadas por esse nosso trabalho, não tem uma oferta grande, né, de mudança aí. Se o trabalhador mudar de empresa, ele vai encontrar um cenário muito parecido com o que ele saiu. Então, há muito pouca força do trabalhador nessa correlação aí, né, nessa gangorra aí, pende muito mais para o lado da empresa. O poder está praticamente todo do lado de quem contrata. Então, nesse momento, nós temos o seguinte. O modelo econômico Shark Tank diz que a empresa só existe se der lucro. O lucro é tão maior quanto menor for o custo. O GAC, como um todo, é custo. Mas não fazer o GAC também é custo, no sentido de ser um risco. Então, as empresas potencialmente contaminadoras querem gastar o menos possível para fugir dos riscos. O risco de não fazer o trabalho, do GAC, é função da legislação e, mais importante, função da cobrança pela legislação. Dentro do mercado, a lógica Shark Tank permanece. Os lucros das empresas que fazem parte dele têm a ver com os ganhos, ou seja, conquistar o cliente, fazer o que ele quer, cobrar pouco, minimizando os riscos dele, e tem a ver com custos. Então, diminuir os custos, fazendo processos, procedimentos, linha de montagem, mexendo no modo de contratação, causando sobrecarga em funcionários, pagando salários mais baixos, tudo isso diminui o custo da consultoria. Isso é algo meio impactante, é algo que me incomoda um pouco, e imagino que incomode vocês também. Tem alguma coisa que a gente possa fazer para melhorar esse cenário? Tem uma coisa que a gente possa fazer para mudar esse cenário? Ou então, qual é o nosso papel nisso? O GAC ainda vai durar? Ainda vai existir? Por quanto tempo mais? Calma, pessoal, calma. Como eu digo na abertura, nossa missão é esperançar vocês. Esperançar é não desistir, é levar adiante, é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Então vamos tentar esperançar vocês aqui, tendo em vista todo esse cenário que eu trouxe. É algo bastante difícil, para não dizer que é impossível em um prazo razoável, a mudança da mentalidade Shark Tank. Isso é praticamente impossível de acontecer. As empresas, tanto os responsáveis legais quanto as empresas de consultoria, quanto os fornecedores, vão precisar, para sobreviver, manter a busca pelo lucro. Temos então que comer pelas beiradas, né? E como seria isso? Primeiro, identificarmos claramente qual é o nosso papel nessa história. Ou seja, para que existe o GAC? Qual é o problema social, qual é o problema ambiental de uma área contaminada? Isso deve ficar muito claro para nós, em primeiro lugar, e posteriormente devemos esclarecer isso para a sociedade. Se nós ajudamos a melhorar a saúde das pessoas, como é que nós fazemos isso? Quanto nós fazemos isso? Quanto significativo é o que nós fazemos? Quando estiver claro, a sociedade como um todo, especialmente os seus representantes, os defensores dos seus interesses, dos interesses difusos, que são os órgãos ambientais, o Ministério Público, por exemplo, essas entidades vão aumentar a sua ação,
aumentando a cobrança em cima daqueles que querem externalizar o custo da sua contaminação, ou seja, tirar a contaminação da sua linha de custos e deixar para a sociedade arcar. Os órgãos ambientais e o Ministério Público não deixam isso acontecer. Se a sociedade estiver consciente de que a área contaminada é um problema, o risco de não gerenciar corretamente a área contaminada passa a ser maior. Portanto, vale a pena para o responsável legal fazer o GAC e não tentar externalizar, porque isso seria um risco para ele, um risco de não fazer e se lascar. Alguém pode perguntar, e se a gente conscientizar as empresas que isso é importante, ESG e tal e coisa? Eu respondo que sempre é necessário conscientizar as empresas e as pessoas, pois cria um caldo de entendimento, apara arestas e cria uma espécie de consenso de ideias. Mas isso é pouco efetivo, porque por mais consciente que a empresa seja, se essa consciência se transformar em prejuízo, a empresa vai deixar de existir. Então o fundamental é que a sociedade aumente a pressão, que vai gerar um aumento no risco de não fazer. Então vai se tornar mais caro não fazer do que fazer, portanto, essas empresas vão fazer o GAC. Essa conscientização da sociedade está ocorrendo? Na minha opinião, no estado de São Paulo ainda não. Me parece que nesse ponto os riscos estão equacionados, o mercado entendeu o que a CETESB, como entidade atual, realmente vai exigir um caso, e não me parece que essa questão de maior pressão dos órgãos reguladores, no caso a CETESB, vai mudar tão cedo. Mais um alento nesse ponto é que a CETESB anunciou agora um concurso, quem sabe talvez tenha vagas para o setor de áreas contaminadas, e aumentando o número de vagas, aumenta a fiscalização, talvez aumente aí a consciência de que a CETESB é importante e cobre mais dos responsáveis legais. Mas em outros estados, eu vejo essa consciência da sociedade, consciência dos órgãos ambientais sobre a questão das áreas contaminadas aumentando muito. Para citar só alguns aqui, que eu conheço mais de perto, Paraná, Distrito Federal, Minas Gerais e Goiás recentemente lançaram normas, leis e procedimentos para o GAC que incrementam essa cobrança. Vejo que esses órgãos desses 4 estados aí estão muito mais incisivos nas cobranças, portanto, existe um risco muito grande dos empreendedores desses 4 estados de não fazer, portanto, eles estão escolhendo fazer e fazer melhor, fazer melhor do que vinha sendo feito antes. Eu sinto, tem algumas informações, eu sinto que Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia, Alagoas, Pernambuco, Mato Grosso, outros estados também têm aumentado a cobrança. A parceria Senac e a ESAS tem contribuído muito para esse aumento na cobrança por parte do órgão ambiental, porque está promovendo a capacitação das pessoas que atuam nos órgãos ambientais e aumentando essa consciência da nossa importância. Isso é muito bom para o mercado de GAC e muito bom para o meio ambiente. Espero que não haja acomodação nesses outros estados, acomodação do mercado como um todo, que está ocorrendo aqui em São Paulo. Espero que vá sempre crescendo. Um segundo ponto para a gente trabalhar, além dessa conscientização da sociedade, decorrente do primeiro, que é a gente mostrar mais para a sociedade os riscos de substâncias químicas ainda não muito conhecidas do público, ainda não muito observadas pelos órgãos ambientais. Em outras palavras, tornar mais conhecidos os chamados contaminantes emergentes. Não são tão emergentes assim, mas vamos considerar emergentes. Os PFAS são a lembrança óbvia. Já sabemos que são substâncias que causam dano à saúde, comprovadamente, portanto devemos tomar cuidado com elas na água de abastecimento, nos alimentos, na água subterrânea e, claro, nas fontes, nas áreas contaminadas. E a sociedade, então, precisa fazer pressão, e essa pressão da sociedade, a gente conscientizando que os PFAS são um problema, a sociedade vai fazer uma pressão que vai aumentar o risco para os órgãos ambientais negligenciar essa questão. E se aumenta o risco para o órgão ambiental passa a exigir, então a exigência, partindo do órgão ambiental, vai aumentar o risco para os responsáveis deixarem isso de lado. Então eles vão ter que investigar. Em algum momento isso vai acontecer. Isso são os PFAS, mas não só os PFAS, os fármacos, os agrotóxicos são substâncias muito utilizadas, algumas delas sabidamente causam danos à saúde ou ao meio ambiente, e ainda não temos um olhar mais incisivo nessas substâncias químicas de interesse dentro do GAC. Conscientizarmos a sociedade e os tomadores de decisão que é importante olhar para os fármacos, é importante olhar para os agrotóxicos, isso vai ser muito importante ambientalmente, socialmente e economicamente para o nosso setor, e é uma tarefa que a gente tem que colocar como prioridade. Esse ponto aí está acontecendo no Brasil, mas a gente está um pouquinho atrasado. Os PFAS, por conta do movimento nos Estados Unidos, vem sendo cantado aqui em verso e prosa no Brasil. Alguns trabalhos com PFAS já estão sendo feitos, porque algumas empresas que passaram por um problema nos Estados Unidos estão sentindo o risco aqui no Brasil
e optando por estudar suas áreas com a possibilidade de ter PFAS, né? Então, como tem o risco de ter um problema aqui, embora a legislação não pegue em cima, mas como eles tiveram um problema lá, eles optam por minimizar seu risco e fazendo a investigação e remediação de suas áreas com PFAS no Brasil. Porém, os agrotóxicos, por exemplo, não tem sido falado, né? Muito ao contrário, é um problema grave que ainda estamos na fase de convencer as pessoas que realmente o agrotóxico faz mal à saúde. O público, em geral, opta por comprar alimento com agrotóxico porque é mais barato, ou porque é visualmente mais bonito, ou porque não tem inseto. Então, imagine convencer os fabricantes ou usuários de agrotóxico, né, que isso faz mal e que eles devem gastar dinheiro para minimizar o risco. Né? Esse é um ponto que está bem atrasado aqui, realmente, né? Talvez isso deva fazer parte de uma campanha um pouco mais intensa de nossa parte e da sociedade como um todo. Um terceiro ponto é produzirmos conhecimento, publicações, artigos, discussões públicas, outras coisas, né, nessa linha, para melhorar a percepção de todo o mercado para o risco de não fazer o melhor trabalho, por exemplo, o risco de não cumprir a NBR 15495. Algumas pessoas não conhecem a fundo a norma, não conhecem a fundo os procedimentos, a DD 38, e não seguem. Estão correndo riscos simplesmente porque não conhecem. Tudo bem que muitas pessoas conhecem bem as normas e optam por não segui-las, optam por correr os riscos, mas tem muita gente que não conhece e, no meu entender, é fundamental que as pessoas conheçam os riscos que estão correndo como negócio. Por exemplo, o risco de não mostrar o solo, o risco de não fazer uma boa preliminar, o risco de não seguir a norma 15495. Eu acho que isso nós estamos fazendo. No Senac, na ESAS, nos podcasts, na newsletter, a gente tem feito isso bastante. Ainda falta, sempre vai faltar, né? Porque sempre entrarão pessoas novas que não conhecem as coisas do mercado, não conhecem as normas. Então isso é uma batalha permanente, mas essa produção de conhecimento tem acontecido e precisa melhorar, mas tem acontecido. Um quarto ponto, nós temos que nos aproximar mais da comunidade que cuida da água, que gerencia a água, especialmente a água subterrânea. E aí Comitê de Bacia, a ABAS, o DAE, o CPRM, a ANA, as universidades, e ver qual é a contribuição que o GAC pode dar para o trabalho que eles estão fazendo. O trabalho que eles estão fazendo é muito maior que o nosso, afinal eles estão gerenciando um direito humano, né, que é a água. Muitas vezes a água é tratada como um recurso, mas antes de um recurso é um direito. Né? Seja como for, nós temos que nos aproximar e produzir junto com esse pessoal. O nosso trabalho tem como um dos objetivos proteger a água que as pessoas bebem. O gerenciamento de áreas contaminadas tem como um dos objetivos muito importante proteger a água que as pessoas vão beber. Também devemos nos aproximar muito mais da saúde pública. Essa sim é a referência no que nós fazemos. Nós temos muita ligação com a saúde pública, ligação teórica, mas nós temos muito pouca aproximação prática com esse pessoal. Nós temos que melhorar muito nesse ponto. Eu acho que essa é uma questão fundamental que a gente devia fazer muita força para melhorar. O quinto ponto, se você puder, busque um nicho no mercado que você possa desenvolver um bom trabalho. Um nicho, um segmento, sei lá, talvez um único cliente que entenda o que você está dizendo, que entenda que os riscos à saúde humana que a atividade dele gera são inaceitáveis e são, portanto, um risco para o negócio dele. E que você está lá não para eliminar o espírito Shark Tank, querer que ele não lucre mais, mas que esse espírito do Shark Tank pede que você, como consultor, faça o melhor trabalho possível, com os melhores fornecedores, os melhores profissionais, com ciência, para atingir os objetivos. Esse tipo de cliente não é a maioria no mercado, né? Esse tipo de consultoria também não é a maioria do mercado, longe disso, mas existe o cliente. Eu acho que, se você é de consultoria, você deve lutar para priorizar esse tipo de cliente como negócio. Não é a maioria, mas existe. Então, minha recomendação, vá atrás desse cliente aí. E por fim, o último ponto. Eu gostaria de ressaltar e enaltecer a necessidade dos trabalhadores e das trabalhadoras do GAC terem uma associação própria. Não para tentar lutar contra o espírito Shark Tank. Mais uma vez eu digo aqui que não adianta a gente lutar contra esse espírito, porque esse espírito existe, né, faz parte da sociedade. Uma associação também não é para brigar com ninguém, nem com consultoria, nem com CETESB, mas para a gente poder contribuir com tudo isso que nós falamos aqui. Uma associação para o trabalhador mostrar o seu ponto de vista, para expor seus riscos, suas dificuldades, seus problemas de saúde mental, de sobrecarga, ao mesmo tempo contribuir com o olhar de quem está lá no dia a dia, quem está falando com as pessoas, quem está entendendo os sites, quem está vendo as coisas acontecerem e propor soluções, propor novas dinâmicas, né? E claro, a associação vai servir para equilibrar um pouco a correlação de forças, entender o que se passa nas outras empresas, né?
eventualmente participar de fóruns como a BNT, câmaras técnicas, conferências. A associação poderia propor capacitações, produzir materiais específicos e muito mais que isso, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental, né? Essa associação de trabalhadores deveria ser tratado como prioridade para nós em 2024, especialmente por vocês que me ouvem aqui. O Alain Humberto já me falou diversas vezes que gostaria de propor isso, gostaria de reunir as pessoas, falou aqui no podcast isso. Então, quem achar que isso é interessante, quem achar que isso é importante, pode falar diretamente com o Alain ou pode falar comigo que eu encaminho a conversa com ele, né? Acho que plantar essa semente agora em 2024 trará bons frutos em um futuro próximo, trará esperança para o nosso mercado. Acho que esse início de ano é um bom momento para a gente pensar nessa semeadura. Quem sabe no primeiro episódio de 2025 nós já estaremos falando sobre essa associação aqui no podcast. Bom, e aí por fim, né, o mercado está em crise econômica? Por definição, sim, o mercado está em crise econômica, está sempre em crise econômica, porque ninguém quer ver o seu lucro cair, ninguém quer gastar com melhorias ambientais. Por definição, os trabalhadores acabam sofrendo desproporcionalmente muito mais com os efeitos das crises econômicas dentro dos mercados. Então, sim, estamos também em uma crise dentro da crise. Só que, por outro lado, há o Estado, há leis, há a sociedade, que felizmente faz tudo isso, faz uma regulação, ainda que insuficiente, faz uma regulação no espírito Shark Tank dos mercados. E parte dessa regulação é não permitir que as empresas externalizem os custos ambientais. Afinal, o meio ambiente é um bem coletivo e um direito humano. Essa balança às vezes pende para um lado, às vezes pende para o outro, mas meu amigo Paulo Negrão tem uma tese interessante, que diz que as exigências ambientais, no conjunto, nunca diminuem, sempre tendem a aumentar. Se o Estado Nacional continuar existindo, é mais provável que as exigências para o GAC sejam mais intensas em um prazo médio a longo, né? Que a legislação e cobrança hoje são mais restritas a São Paulo, isso vai se espalhar para outras unidades da federação, já estão se espalhando, novas técnicas serão mais exigidas, outros contaminantes de interesse vão ser procurados e demandados, enfim, a médio e longo prazo vai continuar havendo GAC, esse é o meu entendimento hoje. Do nosso lado, tentaremos conscientizar a sociedade, particularmente os órgãos ambientais, desses problemas e das necessidades técnicas do nosso mercado, e vamos lutar para termos mais aproximação com os organismos que cuidam da água e os órgãos que cuidam da saúde pública. Por fim, gostaria que os trabalhadores e trabalhadoras se juntassem mais, cooperassem mais, para produzir conhecimento, para lutar por benefícios em conjunto, para ter voz e ter ouvidos em fóruns de discussão. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Novamente, eu saúdo vocês nesse novo ano, nessa nova temporada, que eu espero trará os episódios técnicos, trará entrevistas e trará algumas novidades que estamos pensando aqui nos estúdios ECD. Agradeço pelo tempo e pela atenção de vocês, agradeço aos apoiadores financeiros da nossa campanha no Apoia-se. Se você quiser e se você puder, junte-se a 60 pessoas maravilhosas que fazem parte dessa campanha. Basta acessar o site apoia.se/ecdambiental e seguir as instruções por lá. Agradeço aos nossos queridos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, a Vapor Solutions e o Laboratório E-Consulting. E é claro, agradeço demais a você que me ouve e dedica sua atenção ao nosso trabalho. Siga a gente no Instagram, @ecdambiental. Siga a gente no YouTube, canal ECD Training. Siga a gente no canal Áreas Contaminadas no Telegram. Assinem a nossa newsletter e fiquem conectados conosco para adiar o fim do mundo e construir um planeta melhor e mais justo. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.